Nerley, que bom. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante, muito atual, que vai beneficiar todos nós e vamos fazer algumas práticas, tá? Algumas dicas já para as pessoas acessarem o bem-estar, a qualidade de vida. Então, se vocês puderem estar compartilhando, chamando mais pessoas, é muito importante, porque estamos diante de uma nova situação planetária, mundial, estamos diante de pessoas assim, nos buscando aflitas, não sabendo para que lado correr, né? E pessoas que estão muito tumultuadas mentalmente, confusas, com excesso de preocupação, precisando tomar muitos remédios. Outras pessoas, não sabendo o que fazer, acabam buscando distrações indevidas, até mesmo substâncias, grupos que não são muito saudáveis e que depois nos procuram falando: eu procurei achando que ia me sentir melhor, mas eu estou me sentindo muito pior. Então, me ajude, me salve, né? Então, nós vamos estar olhando para essa questão de uma forma emocional, corporal e espiritual também. Então, boa noite, Bena, que está aí. Boa noite a todos. Boa noite, mãe. Que delícia, né? O pessoal nos acompanhando. O Will, né, que está aqui pertinho também, nos acompanhando. Então, Então, a gente vem de um caminho onde o gerenciamento emocional já mostra muitas falhas. Muitos de nós têm muitas dificuldades para lidar e estão parecendo cada vez mais intensas. E por que que tudo isso está acontecendo exatamente nesse momento? A gente está num período de transição, a gente está num momento onde a estabilidade que a gente conheceu do mundo já não está mais tão presente. E cada um está sentindo isso de uma maneira diferente. Alguns estão sentindo isso de uma maneira muito forte e intensa, e a vida está pedindo movimento, está pedindo mudança, e aqueles que se propuseram a olhar para suas questões um pouquinho antes disso que a gente uhum, tá passando, estão conseguindo usar as ferramentas que já aprenderam para passar por tudo isso de uma maneira mais tranquila. exato. Para as pessoas que não conhecem a Shelley Pazini, é minha sobrinha, que eu tenho o maior orgulho. Minha titia, É, Vânia, que eu tenho maior orgulho também. a Shelley é terapeuta e ela tem um espaço chamado Mangala Ecos, junto com o Will, a Shirley. E nesse espaço ela trabalha com as barras de axis, trabalha com esse trabalho mais de conexão com a natureza, de silenciar, acessar a sua essência de uma forma limpa, se reconectar. O pai dela acabou de entrar ali, Horteniz, Boa seja noite, bem-vindo. pai. A família em peso. E eu sou terapeuta há 40 anos, tenho vários livros escritos, trabalho com a programação neurolinguística, a cura quântica, trabalhamos com o yoga, os processos de meditação e de respiração, que até vamos ter nesse final de semana aqui. E é muito importante nós percebemos que isso que a Shelley acabou de falar procede. A gente está aqui com alguns alunos nossos, o Edo está entrando, professor lá da UTFPR, uma galera que está ali também. Algumas pessoas falam, ainda bem que eu fiz os cursos de vocês e estou conseguindo usar essas ferramentas, esses instrumentos, nesse momento que o planeta está. Porque as pessoas que não sabem usar a sua forma pensamento da forma correta, assertiva, elas estão criando armadilhas internas e nós sabemos que o pensamento dispara bioquímica o tempo inteiro, né? Tanto que Buda falava, somos o que pensamos. E todos os filósofos, todos os cientistas, hoje a neurociência vem com tudo,
falando da importância do pensamento na qualidade de vida. Forma pensamento. Cada pensamento cria uma forma dentro do nosso cérebro, tem uma historinha, tem um significado, um símbolo. Se eu falo para você a palavra morte, o que você já acessa? Tem gente que já pensa alguém da família que morreu, outro já fica com medo. Se tiver um indiano aqui, já vai ficar feliz, porque os indianos, quando falam em morte, eles dizem: ah, a pessoa se libertou, eles fazem festa. Nós, ocidentais, já temos medo da palavra, não conversamos sobre isso. Aí a pessoa já tensiona. Agora, se eu falo para você, férias, e aí? Com certeza, na hora já abre o rosto, já vem uma lembrança gostosa na praia ou na montanha, não fazer nada, né? Então, olha só, uma única palavrinha disparou um estado emocional. E olha, nós passamos o dia inteiro pensando, fazendo formas pensamento. Só que o que acontece? 90% da humanidade é inconsciente. Não percebe o que está pensando, está no piloto automático, está pensando velhas coisas. Como dizia Einstein, não há maior prova de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, a pessoa está, às vezes, pensando coisas que herdou dos seus ancestrais, ou de uma cultura, ou de uma religião, e que hoje precisaria, Shelley usa muito o termo atualizar, né? Precisaria atualizar, e a pessoa não atualiza porque ela está acomodada no seu jeito, tipo síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. E aí a pessoa não inova e ela não acompanha o que está acontecendo. E aí nós precisamos, a gente vai dar algumas dicas para fazer a mudança da forma pensamento, porque isso vai te salvar de muitos perrengues, de entrar numa adrenalina desnecessária, um cortisol que é cancerígeno, pessoas que estão tendo insônia, depressão, ansiedade, taquicardia, jovens de 20 e poucos anos infartando. Coisa que era lá depois dos 50, 60, hoje as pessoas jovens estão entrando numa velocidade, e sobre essa velocidade eu queria que a Shelley falasse um pouquinho. Sim, e é compreensível que tudo isso esteja acontecendo, porque a gente vem de um processo onde ninguém nos ensinou a olhar para essas coisas. Então pode ser um pouco abstrato quando a Vânia fala forma, pensamento, mas o que que é isso? Tudo é a mente, muito se fala sobre isso. E é confuso porque muitas pessoas se identificam tanto com aquilo que elas pensam que elas não conseguem sair da sua própria realidade criada. Então, quando a gente fala em ampliar a consciência, ampliar o nosso olhar, é para que a gente consiga sair desse programa que roda automaticamente, inconscientemente, e que acaba gerenciando a nossa vida sem que a gente perceba. E a gente acaba, a partir disso, se conectando com coisas que não trabalham a nosso favor. Então, a Vânia falou para dar velocidade, né? É bacana a gente estar aqui trocando sobre esse assunto, porque nós temos estilos de vida um pouco diferentes. Enquanto a Vânia está sempre em movimento, envolvida com muitas pessoas, morando na cidade, dando cursos, formações, atendendo pessoas, o meu processo é diferente, afastado numa chácara, no meio da natureza, em solitude. Então a gente tem percepções muito distintas às vezes de uma mesma coisa, mas que se complementam. Então isso é muito bacana. E hoje nós estamos vivendo uma velocidade completamente diferente de antes. Como eu falei lá no início, antes a gente tinha um processo aqui na Terra de muita estabilidade, onde tudo acontecia daquela forma tranquila, cresce, envelhece, vive aquela aposentadoria, e está todo mundo percebendo que tem alguma coisa aí que não está mais funcionando da mesma forma. O planeta acelerou. Sim. Então, tem um medidor que acredito que é na Suíça, é um medidor da velocidade do eixo da Terra, e já há bastante tempo esse medidor mostrou
que acelerou o planeta. E essa aceleração está mudando o eixo da Terra. E quando muda o eixo da Terra, isso é científico, pessoal, muda o nosso batimento cardíaco, muda o nosso jeito de pensar, muda até mesmo as variáveis que acontecem nos cataclismas, as coisas que acontecem no planeta, e nós estamos percebendo isso. E é muito curioso que, se nós não tivermos aquele momento, como a Shelley usou o termo solitude, se a gente não fizer uma solitude, que é você buscar o seu eixo central, você se perde nessa loucurada e é engolido. E é isso que a gente quer trazer para vocês, que tem a ver com o nosso tema, os campos energéticos. Isso. Pessoal, há muitos e muitos anos se fala somos um. Então, virou modismo, né? O pessoal fala namastê, somos um. E ficou bacana isso. Mas e aí, somos um? Jesus Cristo já falou isso, o Buda já falou isso, os mestres já falaram. O que é isso? Somos um é porque a gente realmente somos células de um único ser. E essas células, elas estão se conectando através das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. A família está mais próxima, mas nós estamos conectados com pessoas que estão a 1.000 quilômetros de distância. É só pegar a mãe com o filho. A mãe pode estar a 1.000 quilômetros de distância. Se o filho sente uma dor de barriga do outro lado, ou se ele sofre um acidente, todas as mães falam, eu senti. Eu tive um choque. Eu fui avisada imediatamente. E o que é isso? Isso já é comprovado em laboratório, dentro da ciência, que as pessoas são interligadas. E por que elas são interligadas? Porque elas estão com a atenção naquilo. Você já viu mãe pensar em outra coisa que não seja filhos? Ela está o tempo inteiro ali preocupada. Só se é uma mãe desnaturada, né? Mas as mães, elas estão ali processando, orando pelos filhos. Então, aí entra uma questão que eu e a Shelly estávamos conversando antes. Aonde está a sua atenção no dia a dia? Porque fomos abduzidos pelo celular, né? Hoje até as crianças estão aqui o tempo inteiro no celular. Primeiro, essa postura de olhar para baixo, ela franze a testa e fecha o campo visual, tranca a glândula tireoide, faz o pulmão espremer, respiração curta. Então, ela vai embutir teu pensamento naquela tela, para que você compre o que está ali naquela tela. Essa postura é a postura da depressão, é a postura da tristeza, do mau humor. Você nunca viu uma pessoa feliz assim, ai, como eu estou feliz. E você nunca viu uma pessoa aqui falando, ai, como eu estou depressiva, né? Não, é incoerente. A postura da harmonia é uma postura aberta, olhando para frente. A postura da felicidade, normalmente, a gente está altivo. Então, as posturas corporais e as respirações têm a ver com isso. Mas nós estamos aqui o tempo inteiro acessando milhares de informação durante o dia, que é o excesso da informação. E a gente está fazendo essa overdose de informações, acessando essas coisas o tempo inteiro, sem antes conseguir gerenciar o que já está aqui dentro. Então, tudo está ficando enorme, intenso e às vezes até insuportável. Muitas pessoas têm falado, não estou aguentando, eu estou muito cansado. As pessoas estão tendo realmente ataques, às vezes, de pânico, de ansiedade. Todas essas coisas que parece que estão na moda. Mas por que que está na moda? Porque além da gente estar acessando esse monte de coisas, às vezes, sem discernir, sem escolher, sem saber escolher bem aquilo que entra aqui para dentro, a gente não parou para olhar o que já está aqui. Então, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa para ser olhada e ressignificada aqui dentro. Às vezes, fazer aquela faxina necessária de uma vida inteira que talvez nunca tenha sido feita. E aí, no meio disso tudo, engole mais e mais e mais e mais. Como que isso pode trazer algum resultado positivo? E aí, nós somos muito viciados em emoções fortes, positivas ou negativas. E o que está acontecendo? As pessoas estão acessando informações negativas.
a guerra, isso e aquilo. E aí é como se desse um, entre aspas, prazer de estar olhando aquilo, porque mexe com a adrenalina, e aí fica compartilhando e não está percebendo que quando eu entro nesse campo, eu estou acessando a Uhum. conexão direta. É como se você ligasse um rádio e eu coloco lá 105,5, eu vou dar onde? Ouro Ouro Verde Verde. FM. Então, a hora que você coloca uma senha ali, que é aonde você está acessando, você se vincula a todo o campo que aquilo está te transmitindo. E aí você é envolvido. E foi Uhum. muito curioso, porque eu não consegui ver os noticiários de guerra. Eu captei a sensação da guerra e já fiquei doente, sem saber que estava tendo guerra. Olha só. E aí, as pessoas começaram a falar da guerra, eu não podia ver nem televisão, nem nada, porque eu sei da minha sensibilidade. Já fui afetada só em saber. Imagina se eu olhasse. E aí comecei com oração, meditação, pedindo, elevando meu pensamento e me sintonizando com elementos de paz, porque não adianta nada eu alimentar guerra. Mas eu atendi uma família que acessou e que estava com 3 crianças pequenas, de 6 anos, 9, 3, e que mostraram para as crianças que eu fiquei sabendo sendo decapitadas, tirados os olhos e etc, etc. Uma das crianças entrou em estado de pânico imediatamente. Ela não parava de chorar por dias. Ela não conseguia dormir. Aí eu me perguntei qual foi a necessidade de mostrar aquilo para as crianças. Que satisfação é essa? Que inconsciência é essa? Sim. Para quê? A grande pergunta é para que eu estou no meu celular acessando coisas que não vão construir. Aí você pode falar assim: ai, Vânia, mas então eu vou ficar no mundo de Hum, Nárnia? hum, Não. Você pode saber o que está havendo, você pode se conectar conscientemente, e aí você se perguntar: o que eu posso fazer de construtivo para isso? uhum, E não alimentar o negativo, porque a nossa tendência é entrar naquele bolsão e se perder. E aí as uhum. pessoas estão começando a adoecer. E olha, a indústria farmacêutica está feliz da vida, porque nunca. Ó, a Mabene está ali, que é uma médica, né? Não me deixa mentir sozinha, né, Mabene? O que que acontece? As pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome de pânico, dele consumem mais e mais remédios. Uhum. E a gente tem a melhor analogia a ser feita junto com a internet, que está na mão de todo mundo, de como que é essa rede, como que são esses campos dos quais a gente acessa, dos quais a gente participa. A gente vê coisas aleatórias a todo momento e a gente vai correndo o nosso dedo, olhando o feed, olhando essas coisas rápidas, mesmo que a gente não foque em determinado assunto, aquilo já foi Uhum. registrado pelo nosso cérebro. E por mais que a gente não sinta a reverberação daquilo no momento, aquilo vai se acumulando. Então é como se cada coisinha que a gente vê, essa poluição visual e de informações, elas estão todas entrando. E como que a gente faz para olhar para isso e conseguir administrar isso de uma maneira melhor? Porque tudo bem, eu sempre falo, a gente está vendo o desdobramento de todos os últimos anos da história da humanidade aqui plasmado no nosso corpo, Uhum. em forma de desconforto, em forma de confusão. Seu Delco está por aí escutando. Em forma de confusão, as pessoas realmente não estão conseguindo lidar com as coisas de uma maneira, de nenhuma maneira. É. O que a maioria está fazendo é ir em busca de algo que dope, que amorteça, porque realmente está muito difícil. E não é um problema não se sentir bem, e isso é um ponto bastante importante, porque se criou Estereótipo? um padrão de que a gente tem que estar bem sempre. É.
E isso, Bonitinho para as câmeras, né? exato. Perfeito. E isso é um mundo completamente real, Não, gente. deixa eu falar o que eu descobri hoje. Uma pessoa me falou que uma influencer super famosa de São Paulo morreu hoje, com 24 ou 29 anos. Eu falei, mas morreu do quê? Ela foi fazer uma lipo no joelho. Hum, Uma menina saudável, bonita, perfeita. hum, Foi fazer uma lipo para tirar uma gordurinha do lado do joelho. hum. E aí teve uma postagem dos amigos dela falando: parem com isso. Para que essa busca da perfeição só para agradar a telinha do celular? Isso Sim. não existe. Mas como que as pessoas podem parar de fazer isso se é o que está disponível e elas não conseguem perceber que existem outras realidades além daquilo que elas estão enxergando ali? Por isso que fala sobre autoconhecimento, ampliação de consciência, ampliar sua visão para conseguir viver também outras realidades. Uhum. Existem diversas realidades acontecendo simultaneamente aqui ao mesmo tempo. Posso mostrar essa imagem? Sim. Olha só, pessoal, isso tem conexão com o que a Shelley acabou de falar e com a nossa vida. Olhem para essa imagem. Quantas colunas vocês estão vendo? Podem escrever ali. Quantas colunas vocês estão vendo nessa imagem? 2, 3? Orley falando, o imperfeito pode evoluir, exato, Exato. com certeza. E o perfeito não é ser perfeito. Ó, algumas pessoas estão falando, estou vendo 3 colunas, 2. Gente, vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Eu vou pegar um papel aqui para ajudar. 3, olha, tá dando 3. Tem gente, a Mabene está vendo 5. Olha aí, ó. 2. Agora 2. Aham, isso. Olha como a percepção pode mudar rapidamente, Olha, né? Com um olhar mais atento. a imagem é uma, as percepções vão mudando, né? Muito curioso. Vamos refletir. Olha só. Se eu olho assim, eu vejo 2, certo? 2 colunas retangulares, ok? Agora, se eu vejo daqui para baixo, eu vejo 3 colunas cilíndricas, certo? E agora, qual é a conexão disso com o que a Shelley está falando? Esta realidade aqui é uma só. Se você olhar pelo gladiador, você vai ver 3 colunas. Se você olhar pelo teto, você vai olhar 2. E esse portal existe e são 2 percepções diferentes coexistindo. Então, são 2 realidades que coexistem. E qual que está certa? Aí entra a briga. Eu estou certo. Não, eu estou certo. Não, é porque tem 3. Não, é porque tem 2. Se está vendo 5, o que é que você cheirou, né? Mas estão todas elas, 2 e 3 aqui, né? Dependendo do jeito que eu olho, é 2, dependendo do jeito que eu olho, é 3, e todas elas existem, tem 5. Ao mesmo tempo tem 2, ao mesmo tempo tem 3. Todos estão certos, exatamente, Erlei. Todos estão certos. Então, o Fritjof Capra, um dos maiores físicos, que veio lá em 1970 com o tal da física, o ponto de mutação, ele já dizia isso. O maior problema da humanidade é a crise de percepção. Eu tenho uma percepção da realidade e digo que ela é verdadeira e brigo com o outro porque eu acho que ele está errado, ele que precisa de tratamento. Mas eu não percebo que eu tenho uma parcela da verdade e o outro tem a parcela dele. Que se a gente se unisse, aí entra a unidade, porque nós vivemos no mundo de dualidade. E é na dualidade que vem as guerras, as discussões, as brigas, eu, e o outro eu. Mas o que acontece na visão transdisciplinar? Os 2 juntos é nós. E aí é uma terceira realidade construída. Então, não é só o meu ponto de vista, nem só o da Shelley. É o nosso. E aí a gente vê o que sai dessa união,
que é o que acontece nos casamentos, que deveria acontecer, né? Uhum. Mas quando eu entro num relacionamento, eu querendo ser eu e não abrindo mão de mim, e o outro também, é onde tem as crises. Uhum. E aí isso acontece entre os países, entre as nações, entre a política, a religião, Uhum. um querendo ser mais verdadeiro do que o outro. E isso acontece porque essa mente racional linear, ela precisa de alguma maneira fracionar as coisas para entender. Então a gente pega uma unidade, a gente divide em pedacinhos e a gente estuda aqueles pedacinhos. É dessa maneira como o ensino, tudo que a gente está vendo na ciência é feito até agora. Tudo visto de pontos muito pequenininhos para tentar entender uma totalidade. Agora, a consciência, que é realmente o que importa, que é a gente não é os pensamentos desordenados que estão aqui o tempo inteiro, a gente é a consciência que está observando tudo isso acontecer. E quando a gente tem ferramentas para conseguir fazer esse gerenciamento, a gente consegue ordenar esses pensamentos a nosso favor. Então, isso para de ser uma coisa desorganizada, toda poluída, e a gente começa a direcionar realmente a nossa energia a partir da nossa consciência Uhum, para onde a gente realmente gostaria de estar. Então, a consciência é algo que inclui tudo. Então, ela não exclui nenhuma realidade. Então, se alguém chega para mim me dizendo algo, eu não posso desconsiderar aquilo que ela está falando, porque aquilo é uma realidade, aquilo está acontecendo ali dentro daquele ser. Quando eu desconsidero um ponto de vista, eu desconsidero a própria pessoa que está trazendo uhum, aquele ponto de vista. Então, quando a gente se coloca sempre nessa coisa dialética, de um está certo, o outro está errado, é conflito. E a gente está deixando de pegar talvez uma porção daquela totalidade que está fragmentada ali naquela outra pessoa e trazer para o nosso interno e conseguir fazer uma junção das uhum, coisas. Então, quando eu consigo ouvir um ponto de vista, dar o meu ponto de vista e somar essas duas coisas, eu crio uma terceira coisa. Então, a criação de uma nova realidade, ela não está aí pronta. A gente não vai acessar uma dimensão, a gente não vai ser salvo por um salvador. A gente está aqui no desafio de criar, de acessar uma coisa nova. Então, olhar para tudo isso que a gente está vivendo hoje e trazer a responsabilidade das nossas reações daquilo que o mundo está entregando para a gente é primordial uhum, para que a gente saia desse ponto que a gente está e consiga alcançar algo um pouquinho melhor. uhum. Enquanto a gente ficar repetindo esse mesmo padrão que a gente aprendeu, a gente está só reproduzindo um padrão aprendido. A gente não vai ter nada diferente. Exato. Não é fazendo a mesma coisa que a gente vai acessar alguma coisa Uhum. diferente. E é interessante que o César escreveu ali, tudo é amor. E isso Uhum, é a prática do amor. O amor que Cristo veio trazer há mais de 2000 anos. Os grandes mestres anteriores a ele, falando da compaixão. Isso é um ato de compaixão. Quando uhum, eu percebo que o outro é apenas diferente, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente pode estar considerando, isso é prática do amor incondicional. uhum, Porque hoje a gente ainda vive o amor condicional. uhum. Eu amo você se você fizer o que eu gosto. Sim, Se você for contrário, eu vou te odiar e quero que você morra na primeira esquina. sim. O amor incondicional abarca esses pontos de vista e, se for necessário, a gente liberta o outro para viver o ponto de vista dele do jeito que ele quiser, Uhum, né? E não escravizar, porque a escravidão está em estar apegado. uhum, Nós somos apegados a uma cultura, uhum, apegados a um ponto de vista, apegados a um comportamento, achando que se nós mudarmos o comportamento, vamos perder a uhum, nossa identidade. uhum, Então, quando alguém recebe uma crítica, uma sugestão, um conselho, muitos se magoam, ficam feridos, sim. ficam de mal. Estou de mal, não quero mais. Mas, gente, as pessoas, quando nos trazem, às vezes, um conselho, uma orientação, é só para esse comportamento aperfeiçoar. Uhum, Se você acha que ele é condizente, usa. Se não, descarta e agradece. A pessoa prestou atenção em uhum, você, uhum.
né? Ela trouxe um ponto de vista diferente. E muitas pessoas confundem em considerar aquilo que o outro está trazendo e concordar. Uhum, São coisas diferentes. ótimo. Você considerando aquele ponto de vista, não necessariamente você está concordando com aquele ponto de vista. Mas quando você considera, você não anula. Então, isso muda tudo e você começa a entrar num campo de compaixão por todos. Então, muitas pessoas falam assim: ai, mas é errado o que estão fazendo em determinada situação. Ok, se a gente estivesse no ponto de vista, estivesse no lugar daquelas pessoas, com a interpretação que elas fizeram daquela realidade que elas estão vivendo, será que a gente faria diferente? Uhum. Então, nós estamos inseridos num contexto e nesse mesmo contexto já tem divergências. Agora, imagine em contextos diferentes o quanto isso se amplia. Exato. Vou mostrar uma outra imagem que tem a ver com o que a Shelly está falando. Tenho o maior orgulho da minha sobrinha. Oi, Muriel, Nelson, vi que a Jane está aí. Ontem fizemos uma live com a Jane, que foi maravilhosa, tá lá. Olha só, essa imagem. O que que você vê logo de cara? O pessoal normalmente fala assim, um velho careca de perfil. Uhum. Esse é o primeiro olhar, certo? Uhum. Agora faça um segundo olhar. O que que realmente tem aqui? Tchan, 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 tchan. O segundo olhar está mostrando que aqui nós temos um velho, que o nariz daquele outro velho é o cotovelo do velhinho, e que temos aqui uma mulher de lombo, com uma faixa e um bebê no colo. E os dois estão embaixo de um portal. Sim. Quer dizer o quê? Aquele primeiro olhar que você olhou e viu um velho careca de perfil não existe. A realidade do jeito que eu imaginei logo que eu vi não é real. É apenas um ponto de vista distorcido. E quando eu aprofundo o meu olhar, o meu segundo olhar, eu percebo que a realidade é outra. Aquela não existia e outra verdade se revela. E se toda a nossa vida estiver baseada nessa primeira percepção? Ah! E aí? E se em nenhum momento a gente parou para refletir e para observar as nossas próprias interpretações do mundo? Como que a gente pode acessar esse monte de coisas que estão disponíveis hoje com tanta facilidade, sem primeiro rever o que já estava aqui dentro? Toda essa confusão, toda essa intensidade que está presente em cada um de nós, principalmente no campo emocional, é por isso. Uhum. Por a gente estar vivendo a nossa vida pela nossa primeira interpretação e não ter se disposto a fazer um segundo olhar sobre as mesmas coisas. Enquanto a gente não se propor a olhar para as nossas questões e atualizar, fazer uma reavaliação, fazer alguma coisa, uma nova interpretação, com um olhar um pouco mais ampliado, a gente não vai dar conta de digerir tudo isso que o mundo está entregando para a gente hoje. Então, a gente beira a um colapso. Um colapso interno, mental, Exato. porque nós estamos correndo tanto, 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 com excesso de informação desenfreada, que a gente olha e já julga. Nós olhamos, o primeiro olhar, já rotulamos, já julgamos e já saímos levando ele para frente como se ele fosse a única verdade. E o pior, passamos para os outros essa verdade. E queremos que eles peguem como verdade. E brigamos por aquilo, criamos confusão, alicerçamos a nossa vida em cima daquilo. E, de repente, alguém fala, mas aquilo não existe, é uma ilusão. Olha Buda falando, Maia, ilusão, tudo é Maia. Será que a gente não está distorcendo tudo? Será que nós não estamos sendo convidados nesse momento a fazer um segundo olhar? Mas, para isso,
requer fazer aquilo que nós falamos no início da live: desacelerar, acalmar, e o menos é mais nesse momento. Mas como que eu faço isso? É a pergunta que eu mais escuto. E aí, como que a gente faz isso? Isso. Em primeiro lugar, tem que se dispor a fazer isso. Uhum. Porque eu percebo que muitas das pessoas estão vivendo no mesmo ponto por preguiça. Porque se olhar dá trabalho, mudar faz bagunça. E Então, aqui tá tudo pronto. Entrar na vida dos outros está pronto, ficar postando está pronto. E aí, nossa, olha quanta coisa que eu vi. sim, mas a vida não é uma dimensão, não é uma tela plana. A gente está num mundo tridimensional que pede outro olhar. A gente precisa ampliar, a gente precisa ampliar. E quando a gente fica só repetindo, querendo que tudo aconteça com facilidade nesse automatismo que a gente vive, a gente só vai ter mais do mesmo. Uhum. E se a gente olhar friamente e vocês se questionarem agora, descreva o mundo atual em uma palavra. Será que vem alguma coisa boa aí? Será que alguém consegue pensar em alguma palavra positiva, analisando friamente a maneira como as coisas estão se desenrolando no mundo hoje? Então, a maneira como a gente está sentindo, a maneira como nós estamos vivendo, o jeito que a maioria está em desequilíbrio, isso prova que alguma coisa aí não deu certo. Uhum. Então, Exato. talvez a interpretação de mundo que a gente fez até agora esteja realmente precisando de uma atualização. Atualização. Uhum. E como que eu posso atualizar? Baseado em outras pessoas, eu posso até pegar a inspiração de algumas pessoas, fazer cursos ajuda a ampliar a mente, Amor, amor, sim, amor. ter esse auto-amor em primeiro lugar, Hum, né? O ama ao próximo como a ti mesmo, uhum, você reservar um tempo para você estar se auto-observando, ir em contato com a natureza, como a gente tem visto, né? Esse banho de floresta que está sendo muito requisitado. Os médicos estão falando, as pessoas estão desconectadas da sua essência. Somos natureza e está todo mundo dentro de um concreto sim. e com o pé dentro de um sapato com solado de borracha, carregado de eletricidade, Sim. e não estão conseguindo reciclar, respirar prana, energia vital. Uhum. E aí a pessoa entra num colapso interno porque ela não faz essa reconexão de olhar para o céu, né? Tem uma dica tão simples que a gente usa nos cursos, que é 3 vezes por dia, simplesmente olhar para o céu, vai na janela, na varanda, em vez de estar olhando para baixo no celular, para tudo, olha para o céu e respira fundo. O suspiro de alívio. Essa respiração, gente, está sendo usado com os marinheiros navais americanos para eles terem equilíbrio mental. Sim. Olha só, isso está dentro do exército, para as pessoas usarem para se reequilibrar, olhar para o céu e respirar. Ah, Isso. A Bel ali também está falando a importância de estar na natureza diariamente. Sim, mas, contudo, porém, entretanto, não adianta a gente se propor a estar na natureza se a gente continuar em distração constante. uhum, Porque uma coisa é você estar num ambiente natural, rodeado de mata, rodeado de verde. Outra coisa é você estar presente, vivendo aquilo. isso. Então, esse é um ponto crucial, que muda a nossa bioquímica interna. Porque muitas pessoas falam, eu vou no parque todo dia, eu moro numa chácara, mas eu nem ouço o som dos passarinhos. Por quê? Porque a mente está tão ocupada, está tão Uhum. distraída, que ela não está ali naquele Não ambiente. está no presente. Não, ela está acessando outros campos e não está sabendo aproveitar aquele campo, aquele ambiente que ela está realmente inserida. Então, olhar para a natureza como algo lá fora, que está ali só para eu respirar fundo e me acalmar por alguns instantes, ajuda, claro que ajuda. É bem importante. Mas você estar na natureza em presença
e interagindo com ela é o que faz com que a gente consiga alcançar um pouco de quietude, Uhum. faz com que os nossos batimentos cardíacos realmente diminuam, que a gente consiga respirar um ar com oxigênio mais puro. Aí sim, todo o mecanismo, todo o sistema orgânico começa a se beneficiar daquilo. Então, hoje as coisas caíram assim no modismo e as palavras ficaram muito esvaziadas. Então, ai, banho de natureza, tudo é banho de natureza. Não, gente. Porque tem algumas pessoas que vão para esse banho de natureza, vão para o parque, que eu sou uma caminhante de De parque. fone, Isso. né? Postando o tempo Com inteiro. o telefone o tempo inteiro na mão, isso não vai trazer benefício. Exato. Então, para você realmente usufruir daquilo que a natureza tem para oferecer, nós precisamos estar presentes. E a presença é o oposto da distração. Se nós estivermos o tempo inteiro distraídos, se preocupando com o esmalte lascado, descascado, com o que o fulaninho falou lá no início do meu dia, eu preciso trazer a minha presença para aquele momento. Outra coisa muito, muito séria, né, é a questão da pessoa se preparar para estar bonito. Então, nós percebemos hoje que até crianças estão com uma argamassa no rosto. O que eu chamo de argamassa? Maquiagem. Então, vamos lá, está faltando escolinha, né? A nossa pele tem poros. Tudo que você passa na sua pele vai para o seu sangue. Do sangue vai para as suas glândulas, para os seus hormônios. A doutora Mabene, que está aí, tem que me ajudar, tá? Se eu falar uma mentira, me corrige no chat, Mabene. Se eu intoxico meu sangue com esses produtos diariamente, óbvio que eu vou ter problema de pele, vou ter problema nas minhas glândulas, nos meus órgãos, daqui a pouco meu fígado está intoxicado, meu rim está intoxicado, e aí eu vou fazer o quê? Vou tomar remédio. Eu não percebo que o que eu estou usando pode estar me maltratando. Nós, por exemplo, aqui, Shelly e eu, estamos sem nada. A gente não passa nada no Cara rosto. limpa. Cara limpa. No máximo um batonzinho e a Shelly nem batom passa. Nem quando eu casei passei maquiagem, né? Por quê? E os pessoal fala assim, nossa, Vânia, você tem mais de 60 e a tua pele não tem uma mancha. Estou aqui respirando, passando água, passando de repente um óleo de coco, um hidratante totalmente natural. Mas também é um padrão de beleza irreal que se formou e Exato. que está sendo cada vez mais fortalecido por esses filtros de Instagram que deixam a gente perfeita, linda. Quem não gostaria de ser perfeita como esses filtros deixam, né? Mas, gente, a vida real não é essa. Não. As pessoas têm manchas, as pessoas têm rugas. E, assim, antes dessas substâncias entrarem e intoxicarem o corpo, elas estão impedindo que você se relacione com o ambiente. Então, o que adianta você ir para a natureza, por exemplo, rebocado, com protetor solar? Eu sei que esse é um assunto bastante polêmico. Tem pessoas que realmente batem muito no ponto de que até para ficar na frente do computador deve usar protetor solar. Não, gente, não precisa. Não. A gente precisa ter os poros livres para que a pele é essa interface entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Se a gente tiver com ela contaminada, com ela bloqueada, como que a gente vai se relacionar com o mundo? Então, a gente quer fazer um banho de floresta completamente com os poros entupidos? A gente vai estar absorvendo o que dali? A gente não está permitindo nem que as impurezas do nosso corpo saiam e nem que as coisas positivas daquele ar energia vital cheguem. Então, por exemplo, a vitamina D. Por que a gente está num surto de ausência de vitamina D? De depressão? Porque essa camadinha gordurosa que nós temos na pele, ela é necessária para que a gente sintetize a vitamina D a partir dos raios ultravioletas do sol. Todas as vezes que a gente ou bloqueia esse contato, ou então, por exemplo, a gente usa esses sabonetes que limpam em demasia e deixam a nossa pele ressecada, toda vez que você vê a tua pele ressecada, é porque essa camadinha necessária para a absorção da vitamina D, ela já não está mais presente. Então, são tantos elementos pequenininhos
que a gente precisa ir considerando, ampliando o nosso olhar para que a gente vá se direcionando a favor da nossa própria vida. Porque Perfeito. o que a gente está fazendo é o contrário disso. Uhum. E aí entra assim, eu quero já fazer a propaganda. A Shelly faz os produtos que são veganos, o sabonete, todos os produtos do corpo que ela faz lá na chácara, com a água do poço, com uma qualidade 1000%. E essa questão é primordial. O que que eu estou usando? Eu vejo pessoas Hum, passando aqueles desodorantes Vocês cheios. ainda usam desodorantes com alumínio, com triclosan? Gente, acordem, acordem, isso é escolha. Vocês precisam fazer boas escolhas para poder ter bons resultados nas suas É. vidas. Aí está passando todos os dias aquele alumínio aqui, entre aspas, entrando nas suas glândulas, tendo problemas mamários, entre Hum, outras hum, coisas. É muito sério. Fora meninas, mulheres, moças, que não querem mais ter um namorado, algo parecido, porque vai acordar do lado e ele vai vê-la sem a maquiagem. hum. Eu tenho uma amiga que ela acordava antes para ir no banheiro se maquiar, para voltar a deitar, para ficar bonita do lado. Sim. É uma ilusão tão Hum. grande que faz com que as pessoas realmente entrem em depressão, Hum. ansiedade. E o que que tudo isso tem a ver com os campos e com essas energias que nós estamos acessando a todo momento? Todo lugar onde a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção, mais daquilo a gente recebe. E estão aí os algoritmos para provarem essa realidade, Uhum, né? Tudo aquilo que a gente tem interesse, a gente recebe mais daquilo. Então, se hoje, nesse momento, você está olhando para a tua vida e você não está satisfeito com aquilo que você vem vivendo, tem algum nível de desconforto, alguma coisa que você realmente percebe que está precisando mudar, começa a mudar esses algoritmos. Você precisa começar a fazer novas escolhas. Isso ninguém vai fazer por você. E eu digo uma coisa: as terapias, todas as ferramentas que estão aí disponíveis, elas podem te ajudar, mas o que realmente vai te ajudar é você se propor, uhum, você se dispor a fazer essa mudança. E primeiro olhar para esse monte de coisa que está aqui dentro, às vezes ignorada, e começar a fazer essa bela faxina. Começar a tirar todas essas impurezas, essas coisas contaminantes, e começar a voltar a deixar os seus poros respirarem. Porque enquanto isso, por mais que o mundo esteja entregando energias positivas, energias novas e dando um impulso para que a gente passe por essa transformação, a gente não está recebendo. Se a uhum, gente estiver entupido de porcaria, a gente não vai conseguir aproveitar esse momento para fazer essa transformação. E todos os desafios que estão aí hoje, em forma de guerras, em forma de conflitos, de brigas familiares, de processos de ruptura, elas estão aí como oportunidades de superação e de transformação. Então, aonde que a gente está colocando o nosso olhar? A gente está olhando para todo esse caos que está acontecendo aí fora e olhando, ai meu Deus do céu, que medo, ai, coitados. Ou a gente está aproveitando esse momento para fazer as nossas reformas internas, para a gente se fortalecer e ser uma contribuição, uma colaboração para o mundo realmente passar de fase para uhum, outra melhor. Então, assumir a nossa responsabilidade nesse momento é necessário. E a gente só vai conseguir fazer isso no momento que a gente se propor. uhum, exatamente. Temos alguns recursos para isso internos. Então, primeiro, use a sua respiração. A respiração te acompanha desde o início da vida até o último suspiro. Ela é uma das coisas que você pode mudar imediatamente. Então, se você vê que a tua respiração está ofegante, curta, já é um sinal de que teu coração sinalizou que tem alguma coisa estranha. E você está intoxicado já com gás carbônico. Você precisa colocar oxigênio novo para dentro. Exato. Então, nesse momento, solte todo o ar, esvazie-se. Ah, pode fazer isso conosco nesse momento. Ah, esvazie-se. Depois que você se esvaziar, puxe o ar com calma e leve ele um pouco mais para baixo, do diafragma para o abdômen, que é o local do teu corpo que vai te trazer mais consciência, serenidade. Então, isso está na sua mão.
Leve o ar lá para perto do umbigo. Ah, eu não consigo, Vânia. É treino. Tudo isso é prática, é treino. A gente tem vários vídeos na internet mostrando como que faz isso, no Insta, no YouTube. Inspira. Quando está ofegante, isso se chama respiração de alívio fisiológico. Já tem até um nome científico. As crianças fazem isso o tempo todo. Elas estão brincando e elas dão aquela suspirada de alívio. E nós precisamos daí, nessa suspirada de alívio, dizer mentalmente, como se você escrevesse na sua tela mental: calma, calma, está tudo bem. E junto com essa respiração, tem pessoas que falam, eu não consigo relaxar respirando, mas estão aqui, ó. É. Ou com o peito fechado, ou com o ombro grudado na orelha. Às vezes, só o fato de você trazer os teus ombros para baixo, abrir o teu peito, você já consegue realmente acessar o ar que está entrando. Você percebe? Você precisa estar disponível para aquilo que está disponível. Então, as ferramentas estão aí para nos ajudar, mas a gente tem que ter disponibilidade para receber o efeito que elas têm para oferecer. Quando a pessoa está na correria, normalmente ela já tensiona o corpo, que é a postura do cérebro repitilíneo, luta ou fuga. Então ela está aqui e ela nem percebe. Quando ela vem para as práticas aqui com a gente, ela solta, ela fala, nossa, eu nem percebi que eu estava carregando o mundo nas costas. Então, realmente, ajeita a tua postura, porque o nosso corpo é a nossa casa, a nossa primeira casa. Sem o seu corpo, você não faz experiência na Terra. Então, é o primeiro lar que você tem que olhar e não ficar vigiando os outros. Orar e vigiar, né? Não é os outros. Vigia a si mesmo. Como que está meu corpo? Essa consciência corporal. Daí observa como que estão as minhas emoções, como que está meu batimento cardíaco, como que está minha respiração e como que está minha cabeça. Tem gente que está tão automatizada em sentir dor de cabeça e tomar remédio, ela já convive com a dor de cabeça. Gente, a dor de cabeça está te dizendo, ou você está demais no celular, franzindo a testa, então está tensionando, não está tendo oxigenação, ou você está se preocupando demais, muito preocupado com o que vai acontecer, ou você está remoendo o passado, só coisas negativas, ou você comeu muita fritura, muito chocolate, o teu fígado está entupido de gordura e você não está conseguindo dar conta. Então, a alimentação é fundamental. Você precisa cuidar com o que você come e ingere. Bebida, água. A água é nosso presente de Deus, né? Não é beber refrigerante, não é o suco de caixinha. Tem gente que dá para o filho leite de caixinha e diz que está dando leite dentro de uma caixinha Tetra Pak, que tem aquele alumínio por dentro. Eu falo, você tá louco! E aí a criança desenvolve uma alergia, outra. Mas eu tô dando leite. Que leite? Então, gente, cuidado, pesquisem. A Shirley que está aqui, que é mãe dessa figura maravilhosa. E minha irmã, ela tem um livro que eu recomendo muito. Ela já deve estar arrepiando de eu falar isso. A Química Natural da Vida. Leiam e aprendam o que ingerir e como ser natural. E existe um questionamento que a gente deveria se fazer todos os dias, ou ao acordar ou antes de dormir. O que eu estou acessando, o que eu estou trazendo para dentro, está me nutrindo ou está me envenenando? Se a gente não faz essa reflexão diária, a gente não consegue mudar os nossos hábitos. A gente segue no automatismo do dia a dia. Quando a gente começa a se questionar, começa a refletir, a gente tem a possibilidade de ir identificando aquilo que realmente não está nos auxiliando. E a gente começa a tirar, a substituir. Então, como a Vânia falou, de acessar essa simplicidade, o menos é mais, isso é muito verdadeiro. A gente está vivendo um tempo de excessos, a gente está em excesso de tudo.
de comida, de informação, de remédio, de emoções, de pensamentos. É como se a gente estivesse em overdose constante. Uhum. E nós estamos num mundo muito descartável, Hum, aonde eu uso, já quero descartar. hum, Então, nós temos que pensar que todo e qualquer consumo, seja algo que você está passando na sua pele, que você está comendo, que você está comprando, que você está usando em excesso, aquilo tem um ônus planetário. hum. Então, se eu quero falar ou trabalhar com consciência, eu tenho que perceber o meu movimento no planeta. Hum. Ah, mas eu sou só uma pessoa, todo mundo faz. E aí? Vocês já imaginaram o custo planetário para manter uma pessoa aqui na Terra, numa média de 80 anos, no estilo de vida que nós estamos tendo hoje? É sustentável isso? Então, aqui está a nossa reflexão bem longa. Desde que o que você está pensando, tua forma de pensamento, que emoções você está colhendo, que ambientes você está escolhendo estar, o que você está acessando, postando e repassando, se a tua leitura da realidade ela é realmente verdadeira ou ela é distorcida, como nós fizemos esses dois exercícios, qual é a realidade que você está colapsando, e nós vamos fazer uma meditação final aqui. Antes de fazer a nossa meditação final, eu quero convidar vocês para estarem mergulhando nas nossas dicas, porque a Shelly escreve maravilhosamente bem, ela tem um canal no Insta, entrem lá, porque vocês vão entrar em transcendência só de ler os textos, Uau! super Não é para reflexíveis, tanto, gente, é só para refletir. mas são reflexões profundas, que o Instagram, como que é o nome? É Shelly Pazinho, Shelly Paz. é o meu nome. O meu Insta também é Vânia Lúcia Slaviero, o YouTube vai estar, essa live vai estar no YouTube e no Insta. E nós temos livros escritos com muitos exercícios para as pessoas acessarem. Gratuitamente, tem o link na bio, na minha bio. Lá vocês podem acessar os livros gratuitamente. Tem muito conteúdo disponível. Basta a gente escolher aquilo que realmente nos nutre. Exatamente. E estar com o coração solidário, porque tem muita gente precisando daquilo que você está fazendo, é aquilo que nós estamos conversando. Para que fazer uma live no momento que tem milhares de pessoas fazendo live? A gente poderia estar batendo um papo, comendo alguma coisa, mas a gente quer deixar uma contribuição, por mais simples que seja. E é isso que nós sempre falamos aqui. O pouco que você sabe é muito para quem nada sabe sobre isso. Então, o pouquinho que você sabe, gente, o pouquinho que você já alcançou, compartilhe, ajude, porque tem muitas pessoas perdidas, precisando. E às vezes o fato de você ligar para alguém, você fazer uma visita, você postar ou mandar um recado, São movimentos muito pequenos, às vezes, que podem trazer grandes transformações. pode tirar uma pessoa de um suicídio. Sim. E é importante a gente considerar o fato de que a gente faz parte desse corpo humanidade. Então, essa unidade, essa humanidade da qual nós fazemos parte, ela está aqui realmente precisando de uma atualização. E essa atualização depende de cada um de nós. E muitas pessoas precisam de auxílio, mas muitos têm capacidade de estar aqui auxiliando. Então, se comprometer com o seu próprio papel, cada um tem um papel no mundo, mas muitos têm essa condição de estar aqui nesse momento sendo colaboração. Então, que a gente possa olhar para as nossas questões, fazer a nossa faxina e se fortalecer, começar a se nutrir para realmente ser útil nesses momentos que nós estamos vivendo. E é muito importante nós observarmos, porque nós temos um padrão muito de cobrar do outro que ele seja melhor, cobrar que o outro mude. E aí eu vou falar uma pequena passagem do Gandhi. Gandhi que tem a frase, né, que você seja a transformação que você quer no mundo. Mas tinha uma passagem que uma mãe procurou Gandhi, é uma passagem verdadeira. Uma mãe procurou Gandhi com uma criança e pediu para o Gandhi, Gandhi, eu não sei mais o que fazer, meu filho está obeso, ele come muito doce
ele come muito açúcar, diga para ele não comer mais açúcar, porque ele te admira tanto que se você falar, ele vai ouvir. Se eu falo, ele não me escuta. Aí Gandhi olhou para a criança e falou: mãe, traz ele daqui um mês. Tá bom, trago. Aí a mulher foi embora, e depois de um mês voltou. Aí o menino estava na frente do Gandhi e o Gandhi falou assim, falou o nome da criança, pegou na mão dele e falou assim: meu querido, pare de comer açúcar. Aí a mãe olhou para ele e falou assim: ué, um mês só para falar isso? Por que você não falou isso naquele dia que eu vim, né? Ele falou: não, mãe, é que há um mês atrás eu também comia açúcar. Uhum. Então, olha só, Uhum. olha a inteireza do Gandhi. Uhum. Pra- Congruência. É a congruência, que é isso que nós estamos procurando nas escolas. Uhum. Uhum. Estamos procurando num terapeuta, Uhum. estamos procurando, de repente, num padre, num pastor, em Uhum. alguém que você busca referência, e Uhum. todo mundo está falando: puxa, os adolescentes hoje não têm mais referência. Sim, é uma pena. E os pais? Os pais também estão procurando referência, por que que não podem se tornar essa própria referência? Não precisa ser um artista, um galã, uma pessoa famosa, Muito menos isso, né? muito menos isso. Que a gente realmente consiga admirar aquelas pessoas que fizeram a São, diferença de uma maneira positiva no mundo, né? meus pais não tiveram estudos, e hoje eu não sei se eu falo assim, graças a Deus, Hum. porque eu admiro muito meu pai. Ele está com 90 anos, é um touro forte, viajando, com saúde, lúcido, mas viveu em contato com a natureza, vivendo o presente. Fez um Hum. monte de barbaridade, né? Mas ele procurou viver a inteireza dele. E E refletiu sobre as isso. suas questões, né? E a minha mãe, uma professora muito congruente, sem estudo nenhum. Ela tinha amor, alegria no que ela fazia. Olha a minha Belinha lá atrás, querendo aparecer na live. Então, gente, nós vamos fazer uma meditação final, ok? Primeiro, a gente quer agradecer a todos vocês. A gente viu que muita gente falou, deu seu Gratidão pelas depoimento. mensagens, gratidão pelo carinho. Muito Uhum. bom ver vocês por aqui. É importante a Shelley falar de uma frase das Barras, né, que é sobre o ponto de vista, como que é. E tudo é apenas um interessante ponto de vista e que deve ser considerado, jamais ignorado. Consciência inclui tudo, não exclui nada. Que a gente possa olhar e considerar cada realidade, por mais absurda que elas pareçam, que a Uhum. gente consiga considerar isso e trazer isso para um campo de compaixão por todos. Então, se alguém chega na tua frente falando algo contrário, totalmente diferente, lembra dessa frase, respira fundo, Não cria um conflito. isso. Pensa, isso é apenas um diferente e interessante ponto de vista. Uhum. Porque se eu julgar, eu já vou bloquear o aprendizado. E eu já criei um conflito interno que está alimentando o quê? Mais conflito externamente. Lembra que a gente alimenta todos esses campos que estão aí Uhum. presentes. Então, vamos sair dessa prepotência, desse orgulho, achando que não queremos ouvir mais nada, que Só sabemos eu tô certo. tudo. Não, considere os pontos de vista. Pode ser que eles acrescentem, nem que seja uma fagulha de luz para a tua percepção, mas já é um acréscimo. De gota em gota o oceano se faz. Uhum. Então, vamos ter mais humildade. É isso que nós estamos precisando na Terra. E compaixão. E compaixão. Uhum. Compaixão com a dor do outro, com a ignorância do outro, Uhum. porque com certeza muitos tiveram com a nossa ignorância e nós não sabemos tudo, e de vez em quando temos que ser humildes e reconhecer que nós não sabemos algumas coisas e temos que falar: olha, não sei, você pode me Uhum. ensinar? Você pode me explicar? Uhum. Eu estou aqui para aprender, não nasci perfeito, não Uhum. nasci pronto, sou um ser inacabado. Que delícia, né? Nem Jesus agradou todo mundo, Uhum. quem sou eu, né? Uhum. Então vamos nos lapidando com amorosidade, paciência, repetindo para nós mesmos: calma, tá tudo bem, calma. Somos seres privilegiados. Se você está aqui nos ouvindo,
pode dizer para você nesse momento: sou privilegiado, porque você está na frente de uma internet, está num lugar seguro, está ouvindo algo que te alimenta, está compartilhando de um campo vibracional de autoconhecimento, de verdade. Vocês que estão aqui conosco, nós somos extremamente gratas, porque somos privilegiadas. Então vamos lá, acomode-se confortavelmente agora, vamos fazer uma reflexão, uma meditação. Se preciso, pode dar uma boa espreguiçada, pode bocejar, que o bocejo é maravilhoso para oxigenar o cérebro. Então, inspira, ah, abre bem a boca, movimente-se. Isso. Gira um pouquinho os ombros para trás, tirando todo o peso, como se você tirasse uma mochila das costas. Pode girar também bem devagarinho a cabeça de um lado para o outro. Isso já vai melhorar a oxigenação do teu cérebro. Procure manter a boca levemente relaxada. Isso. Você pode estar deitado ou sentado, não importa. Pode deixar seus olhos abertos ou semicerrados ou fechados para dar uma descansada no cérebro. Assim, os nossos neurônios vão se acalmando. E a primeira pergunta é: inspirado em tudo que nós falamos hoje, observe a sua vida no momento presente. As coisas que estão acontecendo na sua vida. Não no planeta. No planeta nós já sabemos. Vamos olhar no que está acontecendo na sua vida. E faça essa pergunta: o que eu estou sentindo? Que pensamentos eu crio quando eu olho para a minha vida? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Quando eu olho para a minha vida, como fica a minha respiração? Curta ou calma e profunda? Meu coração acelera ou fica calmo? Quando eu olho para a minha vida nesse momento, o meu corpo fica tenso ou relaxado? E os meus ombros? E a minha testa? Se eu pudesse escolher um símbolo para me simbolizar nesse momento, que símbolo seria? Uma cor, um objeto, um elemento da natureza ou um som? Com o que eu estou parecido hoje? E o que na minha vida precisa de um segundo olhar? O que na minha vida hoje está precisando de um segundo olhar? De um olhar mais distanciado? O que na minha vida está precisando de um olhar com compaixão? Eu posso me propor a mudar nesse momento? Eu sou digno de dignidade. Todas as escolhas estão disponíveis. Basta que eu faça uma escolha a partir daquilo que me nutre, a partir daquilo que pode vir a se tornar colaboração para um mundo melhor. Que escolhas eu poderia fazer nesse momento que possam acrescentar algo positivo para mim? Mesmo que você não tenha todas as respostas agora,
Deixe as perguntas abertas na sua mente. Quando você for dormir, a sua mente sábia estará em contato com a sua essência, com o grande Criador, e quem sabe você acessará insights. E permita-se amanhã de manhã, ao acordar, fazer de novo essas perguntas. E elas trarão surpresas. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Que novas escolhas eu posso ter para me sentir melhor? Sei viver o presente? O presente é o maior presente que Deus nos deu. Olhe para o passado para retirar aprendizado, 1 hora por dia. Olhe para o futuro para planejar para onde você quer ir, mas 1 hora por dia. E mais de 20 horas você pode ficar no presente. Tem bastante tempo. Dá para desfrutar muita coisa no nosso dia a dia, com qualidade. Não deixe os outros escolherem por você. Escolha. Seja o dono da sua vida. Assuma as rédeas da sua carruagem. Assim você será mais feliz, mais saudável. Com certeza. Eu quero agradecer um monte minha sobrinha do coração. Não é um orgulho, gente? Eu vi ela nascer, né? Minha irmã tá aí. Eu estava lá no Paciornik. Ai, meu Deus, um Aí, monte de coruja. Não precisa contar a historinha da família. e é, Agradecemos a todos que acompanharam. A gente espera que tenha sido colaboração, que tenha somado alguma coisa aí no arcabouço evolutivo de cada um e que todas essas coisas possam se desdobrar em coisas positivas e que a gente em breve esteja realmente vivenciando uma nova realidade, uma nova maneira de se relacionar, que a gente possa sair dos conflitos, dos incômodos e a gente possa, coração com coração, uhum. realmente criar e acessar um novo mundo. É isso, pessoal. Vocês podem escrever para nós o que vocês sentiram, quais são as suas percepções. Muita gente escreveu, agradecendo. O Instagram vai derrubar daqui a pouquinho. Até algumas pessoas da família compartilharam seus pontos de vista, agradecendo. Isso foi maravilhoso. Muito obrigada, gente. Gratidão imensa. Vai ficar disponível a live para quem chegou depois poder ouvir as reflexões, os insights iniciais. Boa noite a todos. Gratidão, Vânia, pelo convite. Foi ótimo estar em presença, presente aqui com você. Somos um, né? Estamos juntos.